O seu carro é você e você também é o seu carro. Há uns dias atrás eu gravei um vídeo falando que os nossos animais sentem aquilo que a gente sente. E isso acaba inclusive se estendendo para tudo na nossa vida. A nossa casa pode estar trazendo reflexos de que a gente não está bem. E o nosso veículo também, o nosso carro, a nossa moto, a nossa bicicleta, a nossa patinete, podem e vão sim transmitir sinais sempre que algo de ruim esteja acontecendo ou está para acontecer. E comigo já aconteceu por diversas vezes. Com esse vídeo eu quero trazer para vocês a clareza de que todos nós estamos conectados. E as nossas coisas, os nossos pertences, tudo aquilo que convive com a gente, acaba se tornando parte de nós. Então, por isso que algumas coisas não quebram, não rasgam, as coisas não acontecem por acaso. Então, não sei se vocês se recordam quando eu comentei lá que um gato que eu estava criando, faleceu após a perda de um amigo muito querido, que a gente convivia há quase 20 anos. Pois é, também comentei nesse vídeo que eu fui visitar o amigo no sepultamento, um dia antes do sepultamento, e fui para uma imersão, viajei, fui a São Paulo, e quando eu retornei, nisso, o meu carro ficou estacionado no prédio que eu trabalho aqui na minha cidade, em Feira de Santana. O carro ficou parado aqui por exatos 3 dias. E quando eu retornei de viagem, o vidro do para-brisa do meu carro estava com uma rachadura imensa, tá? E a garagem do prédio, ela é coberta, tá? Então, assim, foi algo extremamente, muito estranho. E essa foi uma das mensagens, muitas várias que aconteceram. Então, por algumas vezes também, por exemplo, há uns 6 meses atrás, eu não estava muito à vontade para ir para o meu outro espaço em Salvador. E eu já acordei com aquele sentimento que eu não deveria ir, porém, sabe aquela sensação do dever? O dever me chama, eu tenho que ir, sabe? Conta para pagar, cliente para atender, aquela correria que a gente vive. Eu não dei ouvidos ao Espírito Santo falando comigo, eu simplesmente segui o dia, abasteci o carro, fiz a minha obrigação. E quando chegou a poucos metros da saída da cidade, eu perdi os 2 pneus do carro do meu lado esquerdo, Então, os 2 pneus, eu bati em um buraco pequeno e acabou que eu tive que ser guinchada, Eu não pude seguir viagem. Porque quando a gente não quer ouvir a intuição, o Espírito Santo, como eu falei ontem com vocês, o que é que vai acontecer? Deus vai usar outras coisas para comunicar. Então, o fato de eu não ter ido para Salvador era realmente algo muito mais forte do que eu. E às vezes, quando essas coisas acontecem, que tem muita gente que xinga, espragueja no trânsito, porque está demorando, porque está isso, está aquilo. Então, isso significa que as coisas, quando não é de fato para acontecer e você não está conseguindo compreender, e você não consegue sentir, aí Deus vai fazer realmente com que algumas coisas aconteçam. Então, nesse dia realmente não era para eu ter ido para Salvador, eu era para ter ficado em Feira de Santana e acabei perdendo os 2 pneus. E quando a gente fala de carro, não só a nossa vida vai estar refletida no carro, como o carro também vai ser um reflexo da nossa vida. Isso vale para a forma como você o deixa, tá? Por exemplo, também tinha uma época que eu andava muito... na verdade, eu queria entrar num processo de desaceleração interna, a nível de trabalho, de tudo, sabe? Eu estava sentindo que eu estava trabalhando demais, que não sei o que. Eu comecei a, sem querer, baixar a minha energia. E sabe o que aconteceu exatamente nesse ano? Por 3 vezes eu esqueci de abastecer o carro aqui na BR-324 e por 3 vezes eu fui... eu tive que ser socorrida pela Via Bahia para abastecer o carro, porque eu andava num alto giro tão grande, pensando de forma muito acelerada,
que eu estava esquecendo o que era básico e essencial. E aí o que é que acontecia nessa época? Eu estava esquecendo muito de abastecer o carro, porque na verdade eu estava esquecendo de mim. Então você deve refletir da seguinte forma: o combustível do carro, a gasolina, o álcool, o diesel, é como se fosse o sangue na sua veia. Então, coincidentemente, na época também eu andava muito com a ferritina baixa. Eu lembro que minha ferritina estava em 3,6, vocês imaginam, né? Então, as coisas vão trazendo, na verdade, vão refletindo o seu verdadeiro estado de espírito. Então, aconteceu essa situação, aconteceu uma outra também que eu falei para vocês que quando eu perdi o gato, né, comprei as coisas para ele, quando eu cheguei no carro, o carro não quis abrir a porta. Como nesse mesmo dia, gente, agora eu me lembrei, nesse mesmo dia que eu perdi os 2 pneus, quando eu fui para entrar no carro, o carro não abriu a porta, nem eu desmontando a chave manual. A porta que era do meu lado de sentar. Quando eu puxei a porta de trás, o carro abriu, eu tive que abrir o carro por dentro, literalmente. Então, só nesse dia que eu perdi os 2 pneus, eu tive 2 sinais com o meu carro, né? Ele não abriu a porta para eu entrar e segundo, eu insisti e perdi os 2 pneus. Outras situações também, como eu acabei de falar com vocês, então assim, um carro sujo, um carro bagunçado, um carro que está sempre na reserva, né? Você tem que analisar, será que você está sempre na sua reserva? Sabe? Como eu andei durante um tempo. Um carro que anda sujo, muito desorganizado, bagunçado, então isso reflete o teu estado mental, como é que estão as ideias na sua cabeça, você está querendo fazer tudo, as coisas ao mesmo tempo, você está confuso, não sabe o que quer, isso também vai refletir, o seu carro vai refletir isso. A questão do trânsito, tá? Batidas de trânsito, fechada no trânsito, né? Do nada vem uma pessoa, fecha você, tira o fino, ou geralmente você está recebendo muita buzinada, ou seja, você está às vezes na via esquerda, mas está andando muito lento na via esquerda e você sente que com muita frequência as pessoas estão reclamando de você no trânsito. Ou seja, se você está na faixa esquerda e está recebendo buzinada, significa que, além de você estar num fluxo errado, está totalmente contraditório, você está impedindo outras pessoas a seguirem o fluxo normal da vida delas. Isso significa que você já está sendo lento na sua própria caminhada e, consequentemente, você já está atrasando o lado de outras pessoas. E fechada, geralmente quando você recebe uma fechada no trânsito, o que é que significa isso? Tá? Que tem pessoas literalmente querendo te atravessar. Tem pessoas querendo te passar a perna, tem pessoas querendo se aproveitar de você, tá? E isso vale para você também. Se você é a pessoa que gosta de dar fechada nos outros, tá? Que gosta de estar sempre tirando vantagem no trânsito, tá? Com seu carro, com seu veículo, sua bicicleta, sua patinete, isso reflete que é assim que você está conduzindo a sua vida, tá? Com relação também às peças do carro que quebram, né? Eu tive uma batida, inclusive, recente. Há muitos séculos, eu só bati meu carro acho que 2 vezes. E a última tem uns 6 meses. Eu estava a caminho da drenagem linfática, que eu faço toda semana, 2 vezes por semana. E ao invés de eu seguir o meu caminho normal, eu passei para ver a frente de um restaurante que tinha inaugurado aqui na minha cidade. E dentro de mim a voz, né, que é o Espírito Santo, que eu sempre falo com vocês, falou assim: se priorize, siga o seu caminho. E eu teimei, entrei na rua, e aí vocês não sabem, a 20 por hora, eu bati o carro, eu me distraí procurando a rua, que era o restaurante, e sem querer, eu acabei batendo numa outra pessoa que cruzou o meu caminho, do meu lado esquerdo, que o lado esquerdo do nosso corpo reflete o nosso lado feminino, que foi justamente o lado que eu não me priorizei. E acabei também batendo no carro de uma mulher. Então, gente, é só vocês fazerem a analogia. Quando a peça de um carro quebra, tá? Você pesquisa lá no Google qual é a função da peça daquele carro. E aí você vai linkar
com algo do seu corpo. Por exemplo, as rodas, né, os pneus do carro refletem as tuas pernas, refletem a locomoção, né? Os faróis refletem os teus olhos, tá? O para-brisa já aconteceu de, por exemplo, uma vez também eu tava assim meio que desmotivado, recente que inclusive eu tinha trocado o para-brisa dessa rachadura de quando meu amigo faleceu. Eu tava com os pensamentos meio assim, vocês imaginem, né? Eu com essa voz, com essa, né? Com esse jeito forte de ser. Nesse dia eu tava assim, meio querendo me botar pra baixo, sabe? Sabe o que eu acabei recebendo no meu para-brisa? Uma pedrada. Veio uma pedrinha, taco, bateu. E aí eu senti uma voz, né? O Espírito Santo falando comigo, abra os seus olhos. Fique atenta, preste atenção. Esse pensamento que você está tendo aí não é seu. Segue o caminho, segue o fluxo do jeito que está. Então, quando as coisas começam a acontecer, agora que vocês, assim, eu estou sempre compartilhando com vocês esse tipo de conteúdo, né? E aí eu acredito que muita gente, eu tenho recebido muito feedback, muita gente agradecendo. Luciana, é por isso que está acontecendo isso, isso e isso? Eu falo, sim, é por causa disso. Então, é justamente para que a gente venha despertar, aprender e entender que nada acontece por acaso. Ou melhor, tudo não acontece por acaso, tá? Então tá sempre trazendo uma mensagem. Então as peças do carro, gente, elas, tudo no carro reflete, tá? O teto do carro, no caso, o topo da sua cabeça, os pneus, os pés, os faróis, os olhos, o para-brisa também pode refletir os olhos que afinal é o seu campo de visão. Né? Alguém bater no seu fundo. Qual o significado de alguém bater no seu fundo? Significa que você está indo lento demais. Tá? Que no fluxo da vida, em vez de você acelerar e seguir o fluxo normal, você está andando com o seu freio de mão puxado. Tá? Falta de atenção. As pessoas, né, não, às vezes estão batendo em você. Até o lado que batem em você num acidente também não é por acaso. Então, o lado direito é sempre o lado do trabalho, o lado do parceiro, é o lado do casamento, né? Que é o lado masculino do ser humano. E o lado esquerdo é o lado feminino, é o lado da intuição, da sensibilidade. E aí a vida realmente te convidando a você prestar atenção aos sinais, sabe? E isso vale para muita coisa na vida, tá, gente? Em relação aos animais, os animais não cruzam o seu caminho por acaso, nada acontece por acaso. Então, presta bem atenção o que é que está acontecendo com o seu carro. Se ele anda quebrando demais, é melhor você avaliar a sua saúde, tá? É melhor você avaliar a sua saúde, porque se seu carro anda quebrando, significa que você não está saudável como você pensa. E a depender, se é o motor do carro, o que é o motor do carro? O motor do carro é o coração. Avalia o teu coração. A bomba de combustível não está sempre dando defeito. O que é a bomba de combustível? Pode também, além de refletir o coração, refletir o teu sangue. Olha como é que está aí a questão do teu sangue. Olha como é que está aí. Sangue significa tudo que é líquido no nosso corpo, reflete o fluxo da vida. Então, pessoas que inclusive estão tendo problemas com o sangue, seja ele qual for, leucemia, anemia, ferritina baixa, significa que você não está valorizando a sua vida, tá? Você está na inércia, você não está contente com o fluxo da sua vida. Então, o que fazer para melhorar isso? O que mais também? O retrovisor, né? Os retrovisores, o retrovisor esquerdo, o retrovisor direito. Por exemplo, o retrovisor esquerdo quebrou, tá? Retrovisor é para você ver o que está atrás de você, não é isso? Atrás e lateral. Então, o que é que está lá atrás ou do teu lado? Quem é a pessoa? Qual é a situação que está te prejudicando? Tá? Que você tem que prestar atenção para que não atrapalhe o seu futuro. Olha a função dos retrovisores. É nortear o presente, né, o passado,
né, pegar a referência do passado para você continuar seguindo no futuro. Se esses vidros andam quebrando, descolando, presta atenção nisso, já aconteceu comigo também, certo? Retrovisor, as lâmpadas traseiras, tá? As lâmpadas dianteiras, né, que são os faróis, tudo tem um reflexo, tudo tem uma mensagem para trazer. Então, por favor, não fiquem me perguntando aqui o que é cada peça do carro, porque é complicado responder. Mas tem um livro do Gasparetto, que é bem pequenininho, esse livro é difícil de se achar, inclusive eu também tenho ele, onde o título do livro é Você é o Seu Carro. Inclusive lá também conta algumas referências, como a morte do nosso maravilhoso, saudoso Ayrton Senna, né, que aquele acidente não foi normal, né, que a barra de direção entrou na cabeça dele, tem um significado para isso. Então os acidentes, gente, também não são por acaso. Já ouvi diversas histórias de pessoas que estavam num momento muito crítico da sua vida, que estavam perdidos, que acabaram de se separar, ou que tiveram que mudar de cidade, de bairro, e aí a pessoa ficou muito confusa, aquilo mexeu muito com ela, e ela capotou o carro. Pessoas que bateram frontal em uma árvore, sabe? Pessoas que sofreram acidentes e não sabem nem por onde veio, né? Então, por que é importante a gente observar isso? Justamente para que a gente esteja sempre no estado de presença. Na maioria das vezes nós estamos distraídos, né? Então, e a importância também de você aceitar o agora. Então, reclamar e não ser grato com o que você vive agora vai começar a acontecer em torno de você situações onde suas coisas vão se quebrar, vão te roubar, literalmente, vão te passar para trás, teus veículos, a tua casa vai começar, né, vazamento de água, né, que reflete perda financeira. Então, assim, são vários detalhes que a gente tem que estar atento. Por isso, só que essas coisas só de fato acontecem quando você tem um problema de aceitação, reclamação. É quando você não se convence, é quando você não... você fica inconformado com uma coisa, tá? E aí a vida vai trazendo esses sinais para você, tá certo? Então, cuide do seu carro, mas antes de cuidar do seu carro, cuide de você, tá? As coisas que estão acontecendo com ele nada mais é do que um reflexo daquilo que você não está fazendo com você. Espero ter me feito entender e compartilhe esse vídeo porque eu acho que ele vai dar muito o que falar. Eu estou recebendo uma cobrança dele aqui quase que diariamente, tive que parar aqui para realmente fazer, para trazer essa clareza de informação para vocês. Mas se quiserem mais detalhes sobre cada peça do carro, no livro do Gasparetto, Você é o Seu Carro, é um livro pequenininho, você vai ter lá uma riqueza de detalhes. Você encontra ele no Amazon, tá? Beijo grande.